o seguinte, Francisco, tem alguns alertas aí que eu queria trazer para vocês aí, tá? Falar de carro de leilão é assim, ó, dos veículos comercializados no ano de 2024, sente só, 18% desses carros que estão rodando em nosso território foram acrescidos, ou seja, o mercado de leilão em 2024 cresceu 18%, ou seja, carros que foram recuperados, carros que bateram, carros que foram de furto, uma série de coisas, foram lá levados para um pátio, e esse pátio, pessoas foram lá e compraram esse carro, ou seja, trouxeram de volta esse carro para o mercado de reparação, para o mercado, né, de andar com esse carro. E aí, Circular. 18%, e eles estão prevendo em 2025, chegue um aumento de 30%, Francisco. Olha que doideira, né? Então, quais são as reflexões que eu quero falar? Primeiro, a falta de crédito hoje para comprar um carro novo, ele está influenciando diretamente a compra do seminovo. Quando o cara tem um seminovo num valor exorbitante, ou seja, é a lei da oferta e da procura, tá certo? Então, quando você tem lá uma queda nos veículos novos, você tem um aumento de veículos seminovos. Consequentemente, essa demanda de procura tem aumentado, o valor do carro também tem aumentado, dos seminovos. Então, hoje você pega carros aí de 80, 90, 100 mil, são carros praticamente os populares ali, né, para ficar próximo ao ano que nós estamos aqui. Quando você pega nessa faixa de 80, 90 mil, são carros que são os famosos RR, né, os restos de rico ali, que o pessoal não quer fazer manutenção e tal. Só que daí o cara fala, bom, eu tenho 80 mil aqui, 90 mil, 100 mil, o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhadinha no Freitas Leiloeiro, na Comparte e algumas empresas especializadas em leilão. E aí o cara começa assim, poxa, é interessante, porque eu consigo pegar um carro mais novo com o valor daquele carro que eu iria pagar ali na faixa que eu não teria essa condição. Só que aí tem um detalhe, e aí eu quero começar um pouco das minhas reflexões sobre isso, né? Quando você começa a migrar para opções, então, comprar um carro seminovo já é uma incógnita. Por quê? Vamos lá. Existem algumas avenidas, assim, principalmente eu conheço ali um pouquinho da Zona Leste ali, né? Avenidas que elas só trabalham com veículos recuperados de leilão. Então, você tem uma avenida lotada lá de carro recuperado de leilão, e aí você vê que o valor é bastante atrativo, então já começa a desconfiar um pouquinho, mas beleza, tem gente que compra. Teoricamente, esse cara fez a manutenção. Segundo, Francisco, você percebe que tem oficinas mecânicas especializadas em só consertar carro de leilão. Ou seja, o cara vai lá, compra um lote no leilão e tem as suas oficinas que executam aqueles serviços para que esse cara execute um serviço para que esse carro seja vendido rapidamente. Então, ou seja, vem o volume, conserta, faz o que dá, está funcionando e mete marcha para isso daí. Aí, cara, eu olhando para esse mercado, aí eu comecei, vai vendo o que eu estou costurando e onde eu quero chegar, Francisco. Eu estou contando só a historinha para a gente chegar especificamente no mercado de elétricos e híbridos, tá? Eu estou lá, poxa vida, sobre manutenção de carro, alguns carros que não dão, algumas peças que você não encontra no mercado, os caras começam também a buscar peças em leilão, ou seja, de carros similares. Uma das coisas, quem está aqui pode me ajudar também, é o quê? Você comprar peças de câmbio automático. Você sabia que tem peças de câmbio automático, Francisco, que não tem mercado de reposição para isso? Aí o que os caras fazem? Vão lá no leilão, compram uma nova caixa de câmbio e instalam no carro. Ou seja, esse câmbio automático, que já está no nosso mercado há bastante tempo, basicamente quase 50% da frota, um pouco mais até, já é de carro automático e falta peça, quem dirá agora dos veículos híbridos e elétricos?
E aí eu vou fazer aqui um paralelo aqui. Eu fui imputado 2 vezes nessas 2 semanas aqui, de caras perguntando para mim, Jason, me diz uma coisa, eu estou observando esse mercado e eu percebo que existe aí uma demanda. Eu falei, qual o mercado, né? Que a gente não saiba, né? Que a gente não está atento. Ele falou assim, Jason, é sobre o mercado de compra de peças de carros eletrificados. Eu falei, como assim? Eu falei, então, eu estou de olho nesse mercado já faz um tempo, aqueles caras que muitas vezes acham que a peça está cara ou determinados tipos de componentes vai demorar para chegar e está havendo uma movimentação de mercado. Eu falei, mas quem vai estar abastecendo isso? Ele falou assim, olha, boa parte desse mercado, muitas vezes, é a própria locadora que consome, porque deu alguma batida, deu alguma colisão, ou o carro quebrou, para que aquele carro não fique parado, eles estão procurando opções. Ou então a própria locadora demanda os carros para os leilões. Por quê? Porque também teve um problema tal. E aí, para fazer a primeira pergunta aqui, eu só levantei esse paralelo aqui pelo seguinte, Francisco, e já é difícil você consertar um carro proveniente de leilão, um carro a combustão, e já é difícil de você trabalhar numa situação onde o diagnóstico no sistema de injeção eletrônica, ou que está dentro do motor, ou que está fora, ou algum catalisador que faltou, enfim, uma série de coisas que que faltam nos carros que saem do leilão. Como é que vai ficar os carros eletrificados? Olha o risco de armazenamento desses carros nos pátios de leilões. Veja o risco que pode ter quando esses carros chegarem nas oficinas desses meus amigos aqui. Quais são os insights, ou quais são as questões que nós podemos levantar para que eles aqui, não caiam em nenhum tipo de armadilha? Então, Francisco, junto com você, eu queria falar um pouquinho sobre essas questões, e aí eu passo a bola para você, trazendo essa analogia de um mercado de reparação no qual pode afetar muito a, 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 o negócio dos nossos amigos aqui, Francisco. Ó, excelente o tema. Quando você me mandou esse tema, eu falei, eita, aí a gente vai ter pano para manga. Um café só não vai dar para fazer isso aqui. Você explanou muito bem, Jason. Você fez a trilha do tempo aqui, a trilha de oportunidades que os leilões trazem, tanto para reparadores como para compradores. Aqui, gente, tem gente que pega carro de leilão, aqui tem gente que não pega. Nós tivemos um caso muito recente com um dos nossos professores aqui do ProVHE, com o Eduardo Comeso, que você conhece, Edu. Ele estava lá Então, o Eduardo, ele pegou um Toyota Cross híbrido, né? Na verdade, o cara comprou, pagou lá um preço, o carro estava aparentemente bacana, sem bateria de 12, né? E aí você pensa, é só trocar a bateria, né? Aí o Eduardo trocou a bateria. Quando o Eduardo trocou a bateria ela cessou em 1 hora, 2 horas. Zerou, acabou a bateria. E aí o que acontece? Num carro convencional, Jason, nós iríamos ver se o alternador está funcionando. Normal. Só que num carro híbrido ou 100% elétrico, qual é o módulo que carrega a bateria? O conversor DC-DC. Só que o Eduardo já é um especialista em veículos elétricos. Ele identificou que o conversor DC-DC estava danificado e aí ele foi lá e fez a reparação. Só que ao ir vasculhando o veículo, esse carro ele veio com vários sensores e vários módulos faltando. E uma vez que um módulo que carrega a bateria de 12 não funciona, como que você faz o diagnóstico das outras peças, a não ser de uma forma periférica, a não ser de uma forma ali na mão? Só que muitas coisas são muito embutidas, é um carro muito compacto, né, no que diz respeito a sensores, módulos, enfim, o seu conjunto ali da arquitetura. Então, Jason, primeiro passo, esse profissional que fosse aventurar a trabalhar, se aventurar não,
que escolher trabalhar com esse tipo, porque é da mesma forma da reparação tradicional. O cara, ele escolhe trabalhar com carro de leilão, ele já sabe que ele vai pegar bucha, que nem você falou. Pegar ali um câmbio automático que está com problema, pegar ali um motor mais complexo, pegar um sistema ADAS mais complexo ali, pegar uma Land Rover, pegar essas buchas que a gente sabe que existe. Então, assim, eu vejo em 3 momentos aqui. Especialista em VHE, se especializar em vistoria desses veículos e diagnóstico, entendeu? Ter as suas fontes ou de conserto ou de substituição dessa peça, tá? E ter paciência, cara. Porque o cliente, ele chega com ansiedade, né, Jason? O cliente chega pra gente assim, em quanto tempo fica pronto? Pô, peraí, calma aí. Então, assim, é um outro perfil o cliente, Jason, é diferente do cliente que compra um carro novo elétrico. Porque o cara que compra um carro novo elétrico, Jason, ele estudou esse carro, ele pesquisou, ele viu, tal. Ele já chega meio que YouTube, ele chega já com o seu curso de YouTube pronto. O seu preconceito, né? Exatamente. O preconceito daquilo que ele quer, né? Daquilo que ele imagina, né? Exatamente. Aí agora, o que vai acontecer? Quem que vai bater na porta do mecânico? As lojas que você falou e o dono de carro. Só que esses dois pegaram esse carro por uma oportunidade. Não porque eles conhecem o carro, exatamente, por uma oportunidade de oferta. Ele pensa assim, esse carro custa 300 mil, eu vou pagar 150 mil. Com 20 mil eu conserto ele e estourei no norte. Só que nem sempre funciona assim. Esse cara desse Toyota que eu tô te falando do Eduardo Começo, esse cara, ele saiu, eu não sei se ele empatou ou se ele saiu no prejuízo. Por quê? Ele ainda deu sorte, porque a loja que queria consertar lá o carro dele cobrou 75 mil reais para consertar. O Eduardo Começo fez com 25 mil as peças do cliente. As peças do cliente. A mão de obra de 3 dias de trabalho do Eduardo foi 25 mil reais. Ou seja, Jason, cenário extremamente lucrativo. Desde que você também saiba escolher o seu cliente. Porque vai ter cliente, Jason, que separou 10 mil para consertar o carro e não vai conseguir nem trocar um módulo. Você está entendendo?